Então vamos lá. Então agora nós vamos treinar, hein? Para a reta final. Vamos lá. Exercício número 1. A concentração de íons H+ de uma solução é igual a 0,0001. Número chato, né? O pH dessa solução é... Bom, gente, vale a pena dominar a potência de 10. Vocês estão percebendo isso, né? Então, a gente converte a concentração para potência de 10. 10 elevado a menos 4 mol por litro. pH é quanto? Menos log da concentração de H+. Menos log de 10 elevado a menos 4. pH, 4. Você sabe essa operação matemática, né? É menos 4, que é o expoente, que multiplica log de 10. Log de 10 é 1, menos com menos mais. Não deixe de treinar operações logarítmicas, ok, gente? Portanto, o pH é 4 vezes 1, que dá 4, letra C, ok? 2. A concentração, cuidado ao ler, tá, gente? A concentração hidrogeniônica, portanto, é de H+, de uma solução é 3,45 vezes 10 elevado a menos 11 mol por litro. O pH dessa solução vale. Aí você vira para mim e fala, professor, mas ali, ó, o termo à esquerda do valor, né, que multiplica a potência, não é 1, é 3,45. Conclusão, galera, num exercício, numa prova, tem que ser dado o valor para você. Tá ok? Então vamos lá. Dado log de 3,45 é igual a 0,54. Então vamos lá. Ó, eu vou passar a resolução toda, tá? Para ficar mais tranquilo aqui para a gente ver. Pronto? Então vamos lá. A concentração de H+ é 3,45 vezes 10 elevado a menos 11 mol por litro. O que é pH? Menos log da concentração de H+. Então vamos lá. pH é igual a menos log de 3,45 vezes 10 elevado a menos 11. Operação logarítmica. Log de uma multiplicação é a soma dos logs. Como tem um sinal de menos ali, gente, então você coloca o menos. Olha lá. Então, log de 3,45 vezes 10 elevado a menos 11 é log de 3,45 mais o log de 10 elevado a menos 11, porque a gente manteve o menos do lado de fora, ok? Bom, log de 3,45, o exercício te deu o valor, 0,54. E log de 10 elevado a menos 11? Vamos fazer aquilo que a gente acabou de fazer no exercício anterior? Log de 10 elevado a menos 11 é menos 11 que multiplica log de 10. Como log de 10 é 1, fica menos 11 ali dentro. E aí não se esqueça do sinal negativo do lado de fora. Fica 11 menos 0,54, que dá 10,46, ok? Faça uma boa revisão de propriedades logarítmicas, tá, gente? Que é importantíssimo. Bom, exercício 3. Considere os sistemas numerados, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vinagre, ácido, pH menor do que 7. Leite, como eu disse para vocês agora mesmo, olha lá, é muito pouco ácido, ligeiramente ácido, é quase neutro. Clara de ovos é um pouco básico, porque o pH passou de 7. Sal de frutas que você toma para azia, o pH é um pouquinho maior, já é um pouquinho mais básico. Óbvio, você está tomando para azia, é para combater o excesso de ácido dentro do seu estômago. E a saliva, nesse exercício aqui, né, está avisando que é ácida, ligeiramente ácida, pH 6. A respeito desses temas, não podemos afirmar. O que a gente não pode dizer? São de caráter básico 3 e 4. São básicos. O de maior acidez é o número 1. Sim, porque tem um menor pH. Quanto menor o pH, mais ácido. Quanto maior o pH, mais básico. Ok, gente? C. O de número 5 é mais ácido que o número 2. Vamos lá. 5 e 2. Sim, como o pH é menor, aqui ó, 6, ele é mais ácido do que o leite, que é 6,8, ok? D. O de número 1 é 2 vezes mais ácido do que o de número 5. Gente, muito cuidado com isso, né? E a gente vai explicar por quê. Só um minuto. Aqui, ó. Vou passar para vocês a resolução. Veja. O sistema 1, que é o vinagre, o pH dele é igual a 3. Portanto, vamos descobrir a concentração de H+. Lembra que a gente comentou que a concentração de H+ é 10 elevado a menos
o pH aqui. Então, a concentração de H+ vale 10 elevado a menos 3 mol por litro. Nós estamos comparando ele com quem? Com o sistema número 5, que é a saliva, pH 6. Portanto, a concentração em mol por litro de H+ vale quanto? 10 elevado a menos o pH, 10 elevado a menos 6. Ora, eu pergunto para vocês, quantas vezes 10 elevado a menos 3 é maior do que 10 elevado a menos 6? É só você dividir o maior valor pelo menor valor, ok? Mantém a base e subtrai os expoentes. Menos 3 menos menos 6 é menos 3 mais 6. Resposta, 10 elevado a 3. Ora, mais 10 elevado a 3 não é a mesma coisa que 1000. Portanto, galera, letra D, o de número 1, que é o vinagre, ele é 1000 vezes mais ácido do que a saliva, que é o sistema 5. Ok? Então, por isso que o gabarito é letra D de dado. Né? Então, entenderam? Você sempre, ao comparar pH, pense na concentração do H+. E aí você compara as concentrações de H+. E se você estiver comparando dois valores de pOH, você vai fazer a mesma coisa. Você vai comparar, baseado nos valores de pOH, as concentrações em mol por litro de quem? De OH-. E você aí pega o maior valor, divide pelo menor, para saber quantas vezes um sistema é mais ácido do que o outro, ou quantas vezes um sistema é mais básico do que o outro. Muito cuidado com isso, que isso é muito... isso aparece muito em vestibulares e pode aparecer no Enem, obviamente. Tá, gente? E letra E, o de menor acidez é o sal de frutas. Sim, porque ele tem um maior pH. Tudo bem até aí? Bom, então, tranquilo, matamos. Muito bem, pessoal. Então, vamos fazer aqui mais um exercício. Veja, na tabela, alguns sistemas aquosos com os respectivos valores aproximados de pH. Tranquilo? Vinagre, saliva, limpa-forno, água do mar, suco gástrico com seus respectivos valores de pH. Considerando os sistemas aquosos da tabela, é correto afirmar que o vinagre é 3 vezes mais ácido que o suco gástrico. Bom, gente, vamos ver aqui. Vinagre, pH 3. Suco gástrico, pH 1. Quanto menor o pH, mais ácido. Portanto, está errado de cara. É o suco gástrico que é mais ácido do que o vinagre. Mas vamos continuar estudando? Se o pH é 1 do suco gástrico, a concentração de H+ vale 10 elevado a menos 1. Se o pH do vinagre é 3, a concentração de H+ vale quanto? 10 elevado a menos 3. Então, agindo como a gente agiu no exemplo anterior, vamos pegar o maior valor da concentração de H+ e dividir pelo menor valor. Então, vamos lá? 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a menos 3 é igual a 10 elevado a 2, que é igual a 100. Portanto, corrigindo a letra A, o suco gástrico é 100 vezes mais ácido do que o vinagre. Ok? B. No vinagre, a concentração de íons H3O+, que como a gente viu na videoaula, é a mesma coisa que dizer concentração de H+, né? É 100 mil vezes maior que da saliva. Vamos ver. O pH do vinagre é 3, concentração de H+, 10 elevado a menos 3. A saliva, o pH é 6, na saliva, a concentração de o pH é 8. Portanto, a concentração de H+ vale 10 elevado a menos 8. Muito bem, então vamos lá. Primeiro, né, gente? Quem é mais ácido? O vinagre ou a saliva? O vinagre, inclusive porque o vinagre é ácido, pH 3, menor do que 7. A saliva, o pH é 8, é acima de 7. Portanto, saliva não tem caráter. Neste exercício, não é neutro. A saliva tem caráter básico, ok? Bom, então você já sabe que no vinagre, a concentração de H+ vai ser maior, né, do que na saliva. Mas está perguntando quantas vezes? Vamos agir da mesma maneira? Quanto que vale a concentração de H+ no vinagre? 10 elevado a menos 3.
Quanto que vale a concentração de H+, na saliva? 10 elevado a menos 8. Então, você pega o maior valor, divide pelo menor. 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 8 é igual a 10 elevado a 5. E 10 elevado a 5, de fato, é 100 mil vezes. Então, esta que é a resposta, perdão, eu acelerei aqui, essa que é a resposta correta, B de bola. Vamos à letra C. A água do mar é menos alcalina, menos básica que a saliva. Peraí, vamos ver. A água do mar, pH 9, ela é menos alcalina do que a saliva? Não, ela é mais alcalina. E mais ácida do que o vinagre? Não, tá tudo ao contrário, né, gente? Ela é menos ácida do que o vinagre. D. O sistema aquoso limpa-forno, né, que a gente comentou, que tem a presença de soda cáustica NaOH, é o que contém o menor número de mols de oxidrila. Oxidrila é hidroxila, tá, gente? É OH-, tá? OH-. Então, repetindo, o sistema limpa-forno é o que tem o menor número de mols de oxidrila, de hidroxila por litro? Não, é o que tem o maior, porque comparando os pHs, é o maior pH, é o sistema mais básico. É nele onde há, comparando com todos, a maior concentração de OH-. E para terminar, o suco gástrico constitui um sistema aquoso fracamente ácido. Claro que não, é fortemente ácido, porque o pH 1 é bem abaixo do que 7. Tá legal, gente? Vamos lá? 5. As características ácidas e básicas das soluções aquosas são importantes para outras áreas além da química, como, por exemplo, saúde pública, biologia, ecologia, materiais, não é verdade, gente? Essas características das soluções aquosas são quantificadas pelo pH, cuja escala é definida em termos da constante de ionização da água kW a uma dada temperatura. Por exemplo, a 25 graus, a constante de ionização da água, lembra? É 10 elevado a menos 14. Já a 63 graus, lembra que a gente viu que na medida que a temperatura aumenta, o kW aumenta, já é 10 elevado a menos 13. Tudo bem, gente? Sobre o pH de soluções aquosas a 63 graus Celsius, julgue os itens abaixo. Vamos lá. Se o kW, pessoal, vale 10 elevado a menos 13, a soma de pH mais pOH vai dar 13. Sim. Ok? Verdadeiro. Bom, então aqui embaixo está te mostrando isso. Olha lá. Qual que é o referencial? O kW vale 10 a menos 13. Qual que vai ser o referencial de neutro? Neutro é o pH 6,5. Então, abaixo de 6,5, o meio está ácido. Acima de 6,5, o meio está básico. Né? Então, é isso. Quando você soma pH mais pOH, vai dar 13. Por quê? Por que não está dando 14? Porque a temperatura não é 25 graus. Tudo bem? Bom, verdadeiro. Segunda frase. Água pura, portanto, supõe-se neutra, apresenta pH igual a 6,5. Verdade. Porque aqui o referencial de neutro é 6,5. Bom, agora vamos à terceira frase. Água pura apresenta pH igual a 7. É aquela pegadinha. É para quem achar que sempre o pH é 7. Só é 7 para neutro se a temperatura for 25. Então é falso. Né? Aqui, ó, água pura, ok? Bom, porque a questão envolve a temperatura de 63 graus. Quarta frase. Uma solução com pH igual a 6,7, ela é ácida. Peraí, pH 6,7 é acima de 6,5. Ela é básica. Tudo bem, gente? Porque a gente está se referindo à temperatura de 63 graus. Né? Última frase. A concentração de íons OH- hidroxila na água pura é igual a 10 a menos 7. Não. Vamos fazer aqui de cabeça. Se a água está pura, a concentração de OH- é igual a de H+, não é? Quanto que vale ambas? 10 elevado a menos 6,5. Repetindo, aquela última afirmativa seria verdadeira se estivesse escrito que a concentração de OH- é 10 elevado a menos 6,5. Lembra? A concentração de H+ é 10 elevado a menos o pH. E a concentração de OH- é 10 elevado a menos o pOH. Tá? Então, água pura, neutro, é 6,5. Ok, pessoal? Bom, outro exercício. Sabendo que a 25 graus o cafezinho tem pH 5, portanto, ácido. Pouco ácido, mais ácido. O suco de tomate apresenta um pH menor ainda, 4,2.
E a água sanitária, que a gente já se referiu a ela aqui na aula, pH igual a 11,5, que é hipoclorito de sódio dissolvido na água, é um meio fortemente básico, né, gente? E o leite? Olha lá, o pH 6,4, ele é levemente ácido. Podemos afirmar que nesta temperatura, o cafezinho e a água sanitária apresentam propriedades básicas. Não, somente a água sanitária. O cafezinho e o leite apresentam propriedades básicas. O leite aqui, gente, é ligeiramente ácido e o cafezinho é ácido. Errado. C. A água sanitária apresenta propriedades básicas. Verdade. D. O suco de tomate e a água sanitária apresentam propriedades ácidas. O suco é ácido e a água sanitária é básica. E, finalmente, apenas o suco de tomate apresenta propriedades ácidas. Não. O cafezinho também, né, gente? E o leite também, levemente ácido. Ok, pessoal? Bom, então aqui, mais uma vez, né, aí, ó, a escala, né, a 25 graus, o kW vale 10 elevado a menos 14, o pH 7 é neutro, abaixo, acima, tá tranquilo? Então, é o que a gente acabou de comentar. Você pode conferir aqui no final da sua tela, ok? Bom, então, gabarito, letra C. Muito bem, gente. Vamos lá, então, mais um exercício. O pH de fluidos em partes distintas do corpo humano tem valores diferentes, apropriados para cada tipo de função que o fluido exerce no organismo. Por exemplo, o pH da saliva é em torno de 6,5. O do sangue, 7,5. No estômago, o pH já cai violentamente para entre 1,6 e 1,8. O esmalte dos dentes é formado principalmente por um mineral de composição CaO10PO4,6 ou H2, que é chamado, gente, hidroxiapatita. Hidroxiapatita é um mineral presente, né, no esmalte dentário. Após refeições, e todos nós sabemos disso, ocorre que a acidez da boca aumenta, gente, né? Portanto, o pH diminui. E aí que é importante, né? Você tem que escovar os dentes. Por quê? Porque na pasta de dentes, além de você ajudar com o fio dental e com a própria escovação, a remoção de alimentos, de detritos de alimentos, você tira da boca. Além de tudo, na pasta de dentes tem flúor. Quando o flúor entra em contato com a hidroxiapatita no dente, o flúor remove uma parte do OH- e entra no lugar dele na forma de fluoreto, na forma de F-. E aí aparece o que a gente chama de fluoroapatita. Fluoroapatita seria uma camada que protege o dente mais ainda contra a corrosão, contra a ação bacteriana, devido à diminuição do pH. O que seria fluoroapatita, pessoal? Ca10, PO4,6, F2. Ou seja, repetindo, uma parte da hidroxiapatita ela reage com flúor, com fluoreto, como? O OH- da fluoroapatita sai e é trocado pelo F-, se transformando em fluoroapatita. Essa fluoroapatita é muito mais resistente, né, ao ataque ali daquele meio ácido que está dentro da boca. Por que o meio está ácido? Porque os micro-organismos da sua boca, na medida que eles digerem os restinhos de alimento, eles excretam ácido. É por isso que a acidez aumenta, tá, gente? Eles excretam os micro-organismos, digerindo aquela comidinha, vamos dizer assim, que ficou na boca, excretam ácido. Por isso que a acidez da boca, né, aumenta, o pH diminui. Tudo bem? Eu aproveitei o exercício para explicar um pouquinho de química, né, de utilização de pasta de dentes e sobre a cárie, né? Bom, o pH do sangue é mantido aproximadamente constante pelo seguinte equilíbrio químico envolvendo o íon bicarbonato. Então, gente, o pH do nosso sangue, ele se mantém mais ou menos constante, por quê? Se abaixar muito, que a gente chama de acidose, a pessoa pode morrer. E se aumentar muito o pH do sangue, que a gente chama de alcalose, né, o sangue ele funciona bem dentro de uma faixa de pH, né, ok? Acima, muito abaixo, a pessoa pode vir até a morrer. Então, uma das maneiras de controlar o pH do sangue é esse equilíbrio que está aí, o ácido carbônico, que é produzido dentro da gente a partir da nossa respiração, né?
né? Vocês sabem que a gente libera CO2, né, gente? O ácido carbônico, ele está em equilíbrio. Ele é um ácido com H+, e o ânion bicarbonato. Então, vamos lá. Com base nessas informações, avalie as seguintes proposições. A primeira, a concentração de íons H+, é maior na saliva do que no sangue. Dá uma olhada lá em cima, pessoal. O pH da saliva é 6,5, do sangue é 7,5. Portanto, essa afirmativa é verdadeira. Segunda frase. A concentração de H+ no estômago é maior do que 10 elevado a menos 2. Por que é verdadeiro, pessoal? Veja bem. Se o pH, presta atenção, está falando aqui na segunda frase no estômago. Dá uma olhada lá. Ó, se o pH fosse 2, a concentração de H+ seria 10 elevado a menos 2. Tudo bem até aí? Como o pH, olha lá, gente, como o pH é menor do que 2, é 1,6 a 1,8, o que você conclui? Quanto menor o pH, mais ácido. O que você conclui? A concentração de H+ no estômago, então, tem que ser maior do que 10 elevado a menos 2 mol por litro. Tá legal? Terceira frase, que também é verdadeira. Um aumento na acidez da saliva pode resultar no ataque do esmalte dos dentes. Sem dúvida, né, gente? É isso que causa a cárie. Por quê? Porque no meio muito ácido, aquela hidroxiapatita, ela vai se degradando, tá, gente? Os íons presentes na hidroxiapatita são dissolvidos na boca, são dissolvidos na água presente na boca, tá ok? Por isso que o meio ácido é prejudicial ao esmalte dos dentes, causando cárie, porque no meio ácido provoca o que a gente chama de desmineralização. A hidroxiapatita reage com H+, e seus íons se dissolvem na água, então o esmalte é corroído. Bom, verdadeiro também. Quarta frase, o bicarbonato pode ser usado para elevar o pH do estômago. Gente, o bicarbonato, ele é um ânion que você usa quando você está com azia. Você não toma bicarbonato de sódio? Toma, não toma? Se você toma bicarbonato de sódio para azia, algo te diz que este ânion, ele eleva o pH do estômago, né? Porque você está com azia, né? Você está usando bicarbonato de sódio para elevar o pH, né? Porque tá muito baixo, tá te incomodando. Então é verdadeiro. A gente diz que o bicarbonato é um ânion que tem caráter básico, ok? Ele eleva o pH. Verdadeiro. E finalmente, a última que é falsa, a adição de uma base, ou seja, a adição de OH- em um meio contendo ácido carbônico, ali em cima, tá vendo aquela equação de ionização, de liberação de H+ pelo ácido carbônico? A adição de uma base nesse meio, né, a adição, deixa eu só levantar aqui um pouquinho, contendo ácido carbônico, os íons H+ e o bicarbonato, ok? Causará um deslocamento do equilíbrio mostrado no enunciado da questão no sentido da formação dos reagentes. Gente, deslocamento do equilíbrio, princípio de Le Chatelier, que a gente trabalhou muito bem trabalhado numa outra videoaula minha aqui do meu canal, escrito Equilíbrio Molecular. Vamos lá. Se você joga OH- neste sistema representado pela equação reversível, o OH- vai consumir H+, neutralizando, concorda? O H- vai consumir H+, se transformando em água. Ora, qual é o efeito disto? O efeito é que o OH- estará diminuindo a concentração de H+. Se no equilíbrio está havendo diminuição da concentração do produto H+, o equilíbrio se desloca para a direita. Para a direita, a fim de produzir uma certa concentração de H+, porque ele está sendo removido. O equilíbrio desloca no sentido de produzi-lo. Portanto, desloca para a direita. Por isso que essa última afirmativa é falsa. Ok, pessoal? Tudo bem? Vamos lá então, hein? Então, retomando aqui, deu uma travadinha, né? Outro exercício, muito legal, muito importante. Vamos lá então. Ó, a temperatura ambiente, o pH de um certo refrigerante saturado com CO2, quando em garrafa fechada, vale 4. Portanto, gente, refrigerante tem caráter ácido. Por isso que a gente não deve exagerar, né? Bom,
Ou então nem beber. Ao abrir-se a garrafa, o que acontece? Escapa o CO2 que estava sob pressão, né, gente? Dissolvido no recipiente, no refrigerante. Qual deve ser o valor do pH do refrigerante depois que a garrafa for aberta? Vamos pensar juntos aqui, gente. Dá uma olhada nessa equação embaixo. Ela representa o quê? O CO2 lá dentro que foi injetado. Portanto, lá dentro, sobre o refrigerante, que está fechado, tem, é claro, CO2 gasoso sobre, né, o líquido. Esse CO2 gasoso, ele reage com a água e ele vira ácido carbônico, que fica dissolvido na água. Por definição, um ácido é uma substância que na água libera H+, e o ânion, que no caso aqui é o ânion bicarbonato. Portanto, veja bem, você abriu o refrigerante. Olha o que eu escrevi aqui para você. Devido à abertura do refrigerante, devido à diminuição da quantidade de gás carbônico no sistema, concorda? Porque quando se abre o refrigerante, o gás escapa. Por quê? Porque a pressão dentro do refrigerante, pessoal, ela está maior do que fora. Por isso que quando você destampa, não dá um barulho? Tss, né? A pressão dentro do refrigerante é maior do que a pressão externa. Ao abrir o refrigerante, a tendência é o gás escapar, né? E aí, quando ele escapa, veja bem o equilíbrio. O equilíbrio será deslocado para a esquerda, né? Por quê? Porque, mais uma vez, princípio de Le Chatelier. Se está havendo remoção de um reagente, ou seja, escapando o CO2, o equilíbrio se desloca no sentido de produzi-lo. Portanto, desloca para a esquerda. Agora, veja bem. Olha o que eu escrevi aqui para vocês. Deslocando para a esquerda, consome o H+, né? E, consequentemente, se vai consumir H+, você diz que o meio está ficando menos ácido e, portanto, se o meio está ficando menos ácido, porque você abriu o refrigerante, o que acontece com o pH? Aumenta. Portanto, gente, letra A, o pH não é 4, né? O pH vai ficar maior do que 4. Então, vamos lá, aqui, ó, né? Continuando aqui, clicando aqui para vocês. Por que não é a letra B? Uai, porque entre 0 e 4 vai ficar mais ácido? Não. Tem que ficar menos ácido, ok? Então, o pH fica acima de 4, mas ele não passa de 7. Sim, uai, porque, veja bem, não tem condição de ficar básico, não, uai. Você já imaginou você abrir um refrigerante, deixar ele horas e horas e horas em repouso, ele é aberto. E aí ele passar de ácido para básico? Não. E ele chega ali, um pouco abaixo de 7. Ele continua ácido, mas ele fica menos ácido. Ok, gente? Por isso que o gabarito é a letra C. pH 7, não, né? Ele fica entre 4 e 7. E na letra E está errado pelo que eu expliquei. Ele não vai deixar de ser ácido, ele fica muito menos ácido, né? Ele não vai passar a ser básico, que seria a letra E. Tudo bem até aí, pessoal? Matamos mais uma, hein? Tranquilo? Tudo bem, pessoal. E aí, para a gente finalizar aqui esse nosso tema de equilíbrio iônico, a gente vai ver agora o que é e como é que funciona uma solução tampão. Para a gente contextualizar primeiro, vários sistemas biológicos, né, sistemas que, né, envolvem a vida, contêm um mecanismo para manter o pH ali de partes daquele sistema biológico num limite muito pequeno. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos citar a gente, o ser humano. Em várias partes do nosso corpo, o pH ele tem um valor mais ou menos definido, né? Então, no intestino o pH é 1, no estômago o pH é outro, e assim sucessivamente. Só que não é exatamente aquele pH. Você tem uma faixa pequena onde, se o pH variar um pouco, não há nenhum problema bioquímico para a manutenção da vida daquele, né, do ser vivo. Porém, se você adicionar um ácido abaixando muito o pH daquele meio, ou adicionar uma base elevando muito o pH daquele meio, se você variar muito o pH daquele meio que você está olhando, isso pode trazer danos ao ser vivo, inclusive, às vezes, até irreversíveis.
podendo levar até a morte. Ok? Então, por exemplo, o pH do sangue ele tem uma faixa. Quando o sangue, por algum motivo, fica muito ácido, a gente diz que está havendo uma acidose. Quando, por algum motivo, o pH do sangue se torna muito básico, a gente diz que o sangue está sofrendo uma alcalose. E essas duas situações são situações problemáticas. Elas têm que ser resolvidas a tempo, porque pode vir a causar a morte de um ser humano. Mas isso vale para outros sistemas biológicos, tá, gente? Para outros seres vivos. Então, a solução tampão é uma maneira de manter o pH praticamente constante, não exatamente constante, mas praticamente constante, ao se adicionar nele um ácido ou uma base. Tá ok? Então, primeiro eu contextualizei para vocês entenderem. Então, vamos lá. Ó, o que é uma solução tampão? Né? Vamos à definição. Solução que tem a capacidade de resistir a variações bruscas de pH, se a ela for adicionada pequenas quantidades de um ácido ou de uma base, como eu disse. Então vamos lá, gente. Existem dois tipos de solução tampão. Tá? Nessa tela eu vou mostrar a primeira e na última tela a solução usando uma base. Número 1. Você faz uma mistura, sim, é uma mistura, de um ácido fraco, portanto um ácido que ioniza pouco na água, ele libera pouco H+ na água, né? O grau de ionização dele é baixo, né? A constante de acidez desse ácido é pequena, tudo bem? E você mistura a ele um sal, mas esse sal tem que conter o ânion do ácido. Então, pessoal, não é complicado. Exemplo, ácido acético, que você chama também de etanóico, presente no vinagre. Ele é um ácido fraco, ioniza pouco, a constante de acidez dele é muito pequena. E o sal acetato de sódio. E se você olhar para a fórmula dele, o ânion do sal, porque o sódio é o cátion Na+, né? Coluna 1A, o ânion CH3COO-, que é o acetato, ou etanoato, é o ânion que derivou do ácido. E aí, você vai ver agora uma coisa que é muito incrível, que é comparar como é que a solução tampão realmente, se você jogar nela uma base ou um ácido, ela segura a onda, ou seja, ela não varia praticamente o seu pH. Veja bem, gente, comparação. Imagine que você pegou 10 ml de uma solução aquosa de NaOH, de concentração 0,1 mol por litro, portanto, você pegou uma solução básica. E você adicionou a 1 litro de água pura. Você sabe que a água pura, o pH é 7. Olha que doido. Depois que você misturar, a solução passa, essa nova solução que você obteve, né? Ela passa de 7 para 11. A variação de pH é de 4 unidades. Ou seja, a solução tornou-se muito básica. Ela passou de 7, neutra, para básica, né? Porque pH 7 é neutro, o pH está 11. No entanto, esses mesmos 10 ml de uma solução aquosa de NaOH 0,1 mol por litro, se você adicionar também a 1 litro, mas de uma solução que é tampão. Portanto, ela tem o ácido acético e ela tem o acetato de sódio, em concentrações determinadas, tá, gente? Mas o que vale aqui é entender. E aí está te avisando aqui que o pH dessa solução tampão, você fez a solução tampão, não fez? E aí o pH que você mede dela é 5,47. Ela é um pouco ácida, não é? Se você jogar base nela, tá vendo que o pH, ele aumenta? Sim. Mas ele aumentou, pessoal, de 5,47 para apenas 5,52. A variação do pH foi de apenas 0,05. Compara com o caso de cima, onde não havia uma solução tampão. Aumentou muito a basicidade. Aqui não. Ficou só um pouquinho menos ácido. Concorda? E aí, gente, eu vou explicar para vocês agora como é que funciona, né, a ação da solução tampão, ok? Então vem comigo aqui para a gente finalizar. Ó, você está vendo, né? Lembra que a solução tampão contém o quê? Eu coloquei de amarelo aqui para vocês. O ácido fraco, aqui embaixo, aqui, gente, né? É o ácido
acético, é um ácido fraco, e você lembra que você colocou também um sal contendo o ânion dele, que seria o ânion acetato, que eu representei aqui embaixo ainda, ó. Então vamos lá. Vamos pensar assim, você está lá com a solução tampão. Quando você joga uma base, aqui ó, representada pelo OH-, o que acontece? Se você joga uma base, você esperaria que o pH aumentasse muito, né? Concorda? Que a base vai reagir com ácido. Então o meio vai ficar menos ácido. Mas olha o que acontece. Assim que você joga a base, o ácido acético que está lá dentro, ele reage com a base, né? Aí ele libera H+, o ácido, que junto com o H- vira água, e aí, ao liberar H+, ele se transforma no ânion acetato. Então, com isso, evitou que aquele OH- tornasse o meio muito básico. Então, ao jogar o H- lá dentro, ele foi imediatamente consumido pelo ácido acético presente lá dentro. Portanto, o pH pode até aumentar, mas ele aumenta só um pouquinho, como a gente viu aqui. Agora, vamos pensar uma outra coisa. Você não joga base, você joga um ácido lá dentro, ok? Você joga um ácido, combinado? Quem é que vai arrumar um jeito de evitar que a acidez aumente? É o ânion. Por quê? Quando você joga um ácido lá dentro, você esperaria que acontecesse o quê? Nossa, o pH vai abaixar muito, porque eu estou jogando um ácido. Porém, instantaneamente, quando você joga H+, ele reage com o ânion acetato, que está lá dentro, na parada, e ambos se transformam no ácido carboxílico, no ácido etanóico. Portanto, o mecanismo arruma um jeito de consumir o H+ que você adicionou. Então, ao invés do pH abaixar muito, ele pode até abaixar. Ele provavelmente vai abaixar, mas ele vai abaixar muito pouco. Tudo bem, pessoal? É essa ação da solução tampão. E para a gente finalizar, vamos ver agora um tampão feito com uma base fraca e o sal dele. Então vamos lá. Muito bem, gente. E aí, para a gente finalizar, vamos ver agora um segundo tipo de solução tampão, que é um tampão de caráter básico, uma vez que a gente usa uma base fraca e um sal contendo o cátion dessa base. Então veja bem, número 2. Mistura de uma base fraca e um sal contendo o cátion dessa base. Exemplo, hidróxido de amônio é uma base fraca. A constante de basicidade dela, o Kb, é muito pequeno. O grau de dissociação dele, ou de ionização dele, o alfa, é muito pequeno. É uma base que, quando você joga na água, libera muito pouco OH-, ok? Então, se você fizer uma mistura de hidróxido de amônio, que também é representado aqui em amarelo como amônia aquosa, NH3 aquoso, é uma outra maneira de representar o hidróxido de amônio. Se você fizer uma mistura da amônia aquosa ou do hidróxido de amônio com cloreto de amônio, que é um sal, né, que contém o cátion amônio, que é o cátion presente na base. Numa determinada concentração, tanto da base quanto do sal, ok, gente? Essa solução é um tipo de solução tampão. Então vamos fazer igual anteriormente. Vamos comparar jogando na água pura e jogando um ácido numa solução tampão. Veja, comparação. Você pega 10 ml de uma solução aquosa de HCl, ácido clorídrico, de concentração 0,2 mol por litro, e adiciona em 1 litro de água pura, cujo pH é 7. Você espera que aconteça o quê? Se você jogou uma solução ácida na água, você espera que o pH diminua. E de fato ele diminui, e ele diminui muito, gente. O pH passa de 7, o pH passa para 2,7, uma variação de pH de 4,3. É uma variação muito significativa de pH. Ou seja, ficou bem ácido. E um sistema estava neutro, né? Porque a água, pH 7. No entanto, se você pegar os mesmos 10 ml dessa solução aquosa de HCl 0,2 mol por litro, um ácido, e jogar em 1 litro de uma solução tampão, e ela, né, essa solução tampão contém hidróxido de amônio, que é uma base fraca, e o seu sal, cloreto de amônio, né, cujo pH dela, o pH da solução tampão, preparada, é 9,25,
Olha que interessante. Você pensa assim, eu estou jogando um ácido, então o pH vai abaixar um pouquinho. Vai, mas ele abaixa somente 0,03. Ele passa de 9,25 para 9,22. Uma variação muito pequena no pH. Entenderam, gente? E aí, galera, vou explicar para vocês o que acontece lá dentro. Então, vamos lá. Você está lá com a amônia. Lembra que a gente falou? NH3 aquoso representa hidróxido de amônio. Quando você joga, dá uma olhada aqui, gente, representado com a cor vermelha, o cátion H3O+, H3O+, é a mesma coisa que é similar a H+. Então, portanto, quando você está jogando um ácido lá dentro, você está jogando a espécie H+, que a gente pode também representar como H3O+. Olha o que acontece. Você esperaria o quê? Que o pH abaixasse muito, né? Porque você está jogando um ácido. Não, porque instantaneamente esse H+, ou H3O+, ele reage com a amônia virando água e virando o cátion amônio. Consumindo H+, o pH ele abaixa muito, muito, muito pouco. Entenderam? Você jogou o ácido lá dentro, mas ele é rapidamente consumido. Portanto, o pH abaixa só um pouquinho. Entenderam? Agora, vamos imaginar o contrário. Que você pegou essa solução tampão, que é básica, né? E você jogou nessa solução tampão, nela, uma base. Você esperaria o quê? Que o pH elevasse, né? Elevasse muito. Mas por que não eleva muito? Porque você jogou H- lá dentro? Jogou. Era para o pH elevar, aumentar muito, né? Mas não. Porque assim que você joga o H- lá dentro, vindo dessa base, o cátion NH4+, o cátion amônio, ele captura esse OH- e ambos se transformam em quê? Amônia e água. Então, você nota pelos mecanismos que sempre quando você joga um ácido ou uma base, eles são rapidamente consumidos lá dentro. E isso faz com que o pH nem aumente muito e nem abaixe muito. Ok, pessoal? Gente, espero que eu tenha ajudado vocês aí na compreensão do que é uma solução tampão e do mecanismo de ação da solução tampão. Tá? Muito obrigado e até a próxima.